Graça, paz, excelente noite para você. Como eu prometi, são 21h10. Vou trazer a mensagem do programa Esperança Bíblica de 11/10/2020. Amém? Antes vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse domingo, por esse final de semana, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu favor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecemos também, Senhor, por podermos voltar, ó Deus, a cultuar o Senhor na tua casa, Senhor, pelo retorno, Pai, dos cultos presenciais, ó Deus, das nossas reuniões. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, Pai. Quero te pedir, Senhor, agora, por aqueles que vão, ó Pai, assistir essa mensagem, Senhor, seja agora ou mais tarde, Senhor, ou outro dia, não importa. Que essa mensagem fale ao coração, Pai. Que essa mensagem, Senhor, produza o efeito, Pai, que o Senhor já objetivou, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu aqui seja apenas instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês que estão me acompanhando, que vão me acompanhar, o título da mensagem de hoje: Os bons costumes. Os bons costumes. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler nessa carta apenas o versículo 33. Amém? Se você tiver a sua Bíblia aí próxima a você, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33, que diz o seguinte: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se nós fechássemos a Bíblia nesse momento, Deus já teria falado conosco e falado conosco o suficiente, eu acredito, porque a Bíblia ela é suficiente para nos orientar, para nos exortar e também nos consolar. Acho que há consenso entre nós aqui sobre esses aspectos. E eu queria dizer alguma coisa a mais essa noite, porque Deus primeiro falou comigo sobre essas questões dos bons costumes, essas questões das más conversações, de quando nós nos envolvemos em más conversações ou quando nós proferimos palavras torpes, palavrões, por exemplo. Quero trazer uma mensagem muito mais próxima do nosso dia a dia e que Deus fale ao seu coração como falou ao meu amigo, meu irmão que está aí me acompanhando. Eu escrevi o seguinte: quando alguém faz decisão por Cristo, algumas coisas imediatamente ocorrem ou passam ou começam a ocorrer. Eu elenquei algumas aqui para dividir com vocês. A primeira delas, segundo a Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa de salvação. Essa é a primeira coisa. Quando nós fazemos decisão por Cristo, quando Ele nos aceita, eu não gosto da expressão eu aceitei a Cristo. Não, Cristo ele é totalmente digno. Na verdade, Ele nos aceita como nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições e com os nossos maus costumes. Quando nós fazemos decisão por Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Selados. Nós passamos a ser propriedade de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu elenquei aqui, nós
iniciamos um processo de regeneração, um processo de retorno, talvez um retorno à nossa inocência, lá aonde nós a perdemos. Terceiro ponto que eu elenquei aqui, nós iniciamos um processo sim de santificação, porque a palavra de Deus diz: sede santos tal como Cristo é santo. É um caminhar, é uma busca constante, é uma decisão que nós fizemos de mudar o curso da nossa vida, a direção em que nós seguíamos, nós mudamos e passamos a buscar os exemplos de Cristo para primeiro imitá-lo e segundo adotar, tomar para nós como diário, como costume, como o nosso dia a dia, como o ar que respiramos, os seus exemplos. O quarto ponto que eu elenquei aqui, nós declaramos guerra contra o antigo homem. Sabe por quê? O livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra essa carne, contra esse corpo aqui, o corpo que ainda inclina ou se inclina para a maldade, para os maus costumes. E o quinto ponto que eu elenquei aqui, a quem não tinha bons costumes, Deus quer dar. Repito, quando nós fazemos decisão por Cristo, algumas coisas começam a acontecer. E é a quinta coisa que eu elenquei aqui. Existem inúmeras, mas eu elenquei essas 5. A quem não tinha bons costumes, Deus quer dar. Guarde isso. A quem não tinha bons costumes, Deus quer dar. E quem tinha e perdeu, Deus quer resgatar. Lá em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 5, recorda-te, a Bíblia diz, recorda-te de onde caiu, arrepende-te e volta a praticar as boas obras, as primeiras obras. De quando nós fizemos decisão por Cristo, não sei quantos anos, há quantos anos atrás você fez decisão por Cristo, mas se você se lembra, nos primeiros meses ali, nos primeiros anos, você respirava Jesus Cristo, você queria falar, externar o amor de Cristo para todas as pessoas com as quais você se encontrava, porque o amor de Cristo não cabia dentro de você, não havia lugar, você precisava dividir. E talvez você que está me ouvindo, que ainda não fez decisão por Cristo e fizer essa noite, você vai experimentar isso que eu estou falando. Por isso que o título da mensagem de hoje, os bons costumes. Deus quer nos dar bons costumes, Deus quer que nós resgatemos os bons costumes e principalmente os costumes da época da nossa inocência. Veja que a humanidade perdeu a inocência faz muito tempo. Talvez você concorde comigo sobre esse aspecto. E às vezes eu me ponho a meditar, a pensar, onde foi que nós perdemos a nossa inocência? Veja que nós, principalmente nós, que temos os nossos filhos, nós vamos acompanhando um momento em que ele ainda é inocente, que ainda precisa muito de nós, dos nossos cuidados, e logo depois ele começa o seu processo ali de independência, e em algum momento que talvez nós como pais nem percebemos, ele também começa, e se nós não prestarmos atenção, nossos filhos começam a perder a sua inocência. E nós temos que ser os vigias disso, os vigias de nós mesmos,
os vigias dos nossos filhos e daqueles que nos rodeiam. Avisar o nosso amigo: olha, talvez sua inocência esteja indo embora, talvez a minha inocência esteja indo embora. Deus nos avisa. E do texto, eu quero trazer 3 pontos aqui para que nós venhamos também a refletir e depois nós podemos resgatar e recapitular algumas coisas. Fique comigo até o final dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Vamos repetir a leitura aqui, 1 Coríntios 15, 33, ele diz: não vos enganeis. A primeira parte, não vos enganeis. De uma maneira muito simples, ele quer nos dizer assim, não tente tapar o sol com a peneira. Não abra concessões. Não abra concessões, porque você vai abrindo pequenas concessões que se tornam em grandes permissões. Grandes permissões, e quando você se dá conta, já é tarde demais. Você abriu demais. Você permitiu demais. E no momento em que você se dá conta, talvez, ou se der conta, a volta ela pode ser dura, pode ser penosa. É muito mais fácil nós darmos manutenção à nossa vida cristã, à nossa caminhada com Deus, do que nós voltarmos lá onde nós caímos. Percorrer um caminho longo e errado e depois querer voltar. Custa muito mais caro querer voltar do que seguir dando manutenção, seguir buscando a santificação, seguir buscando a Deus todos os dias das nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz, não vos enganeis, ele está nos alertando aqui. Não se iluda. As coisas más, os maus costumes, porque o título da mensagem de hoje é os bons costumes. Os maus costumes, eles vêm assim, cheio de sutilezas, quase que imperceptíveis, e vão nos engodando, vão nos cercando, vão nos atraindo e nos imobilizando. E Cristo não quer isso para nós, nem de nós. Ele não quer. Ele quer que nós tenhamos sim uma vida livre, tranquila, na presença dele, mas que nós também fiquemos alertas. O outro ponto aqui, ele diz o seguinte: as más conversações. As más conversações, os palavrões, as fofocas, as vãs discussões contaminam corpo, alma e espírito. Veja, às vezes você entra numa discussão que de cara você sabe que não vai chegar a lugar nenhum, mas aquela conversa ela vai se desenvolvendo, aquele debate vai se desenvolvendo, quando você vê, você está completamente tomado daquilo. Perca de tempo, prejuízo, não edifica, ou seja, não constrói, não promove, não dá inteligência, não faz com que o nosso intelecto evolua, a nossa espiritualidade se eleve, é só prejuízo. Nos causa mal-estar, nos tira alegria e, sobretudo, nos tira a paz. Essas são as más conversações. E o apóstolo Paulo, ele fala, que coisas boas dão louvor a Deus, que isso, tome conta da nossa mente, coisas que louvam a Deus. Tudo que é puro, tudo que é imaculado, tudo que é inocente, se algum louvor há, seja isso que ocupe o nosso pensamento, esse espaço, meus irmãos, esse espaço. Cristo se preocupa muito com o formato da nossa mente, com aquilo que nós pensamos.
Por isso que a Bíblia fala, e eu disse para os irmãos aqui, que a nossa carne está constantemente militando contra o Espírito, contra a mente de Cristo em nós, e o Espírito militando contra esta carne. Por quê? Porque nós ainda não fomos glorificados com Cristo, nós ainda estamos aqui nessa dimensão terrena, e nós temos que seguir insistindo por Cristo. A terceira parte que eu coloquei aqui, e como diz a palavra de Deus, corrompem os bons costumes. Por que será que ele usa essa palavra tão moderna? Corrompem. Nos faz lembrar um pouco de arquivos corrompidos, não? Dos dias de hoje. Corrompem os maus costumes. Faz com que não funcione mais. Faz com que os bons costumes não funcionem mais. Ou funcionem com defeito. Não funcionem com regularidade, como deveriam ser, como Cristo nos deu. Cristo nos deu bons costumes, meus irmãos. Vamos recapitular aqui, Eu disse que quando nós fazemos decisão por Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo, como diz lá em Efésios 1:13, o Espírito Santo da promessa da salvação. O segundo ponto, nós iniciamos um processo regenerativo, a caminhada de volta, igual o filho pródigo. Nós queremos voltar para os braços do Pai. O terceiro ponto, nós iniciamos um processo de santificação, e a Bíblia diz isso, que nós lutemos por esse processo de santificação. O quarto ponto, quando nós fazemos decisão por Cristo, nós declaramos guerra contra o antigo homem. O antigo irmão Leandro, lá como está escrito em Gálatas 5:17, carne lutando contra o espírito e espírito lutando contra a carne. O quinto ponto, a quem não tinha bons costumes, Deus quer dar. E aqueles que tinham, Deus quer resgatar e devolver. Não que Deus havia se tirado, mas o pecado nos tira os bons costumes, faz com que nós esqueçamos que nós tínhamos bons costumes. E do texto, ele diz, não vos enganeis, ou seja, não se iluda. Os maus costumes, eles vêm de forma bem sutil, logo nós não nos reconhecemos mais, porque essa é a ação de Satanás, desconfigurar a coisa mais bonita que Deus pôde ter criado, o homem, a coroa da criação de Deus, o homem. Satanás não pode tocar a Deus e a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, e a maneira com que ele quer agredir a Deus é tocando na sua criação, no homem, deformando. Nós vemos às vezes pessoas como zumbis, sem vida, deformadas. Isso não é obra de Deus. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus é regeneradora. Ela devolve a forma original, os bons costumes. E aí a segunda parte aqui, as más conversações, como eu disse, as discussões vãs, as palavras torpes, as fofocas, as rebeliões, que são pior do que o pecado de feitiçaria, segundo a Bíblia. Não agregam nada. E o terceiro ponto, corrompem bons costumes, diz a palavra de Deus. Corromper é estragar, é fazer com que não funcione mais ou funcione mal. E aí eu concluo a minha mensagem dizendo: nosso objetivo pode parecer distante, meus irmãos, pode parecer muito distante, mas Deus deseja que nós tenhamos a mente de Cristo. Eu vou repetir isso para você. Deus deseja
de mim e de você, que nós busquemos, tenhamos como alvo a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltar onde cairmos, lá onde nós cairmos, é voltarmos onde nós perdemos a nossa inocência. Sabe por quê? Porque ser inocente é ser livre. E ser malicioso, ser maldoso, é estar constantemente em estado de alerta, sempre aguardando o mal. Porque não se engane, aquele que faz mal não receberá bem. Aquele que faz o mal não receberá o bem. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Ele colherá. Esse homem, malicioso, ele fica esperando o mal e fica em estado de alerta, sempre fazendo mal. Cristo, meus irmãos, ele é pleno em bons costumes para nós imitarmos e incorporarmos. Eu vou repetir para você: Cristo é pleno em bons costumes para nós imitarmos e incorporarmos. Logo, isso passa a ser para nós um estilo de vida. Isso nos traz conforto, consolo e paz. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra e, ó Deus, que a nossa mente seja mudada e moldada segundo os teus padrões, Senhor. Os padrões que o Espírito Santo, Pai, estabelece no momento em que quer fazer morada, Pai, no nosso corpo, Senhor Deus. Papai, que essa palavra seja uma palavra de alerta, Senhor. Pode até ser que seja, Pai, uma palavra de exortação, mas que seja uma palavra de consolo. E que esse meu irmão possa, Pai, voltar aos teus caminhos. Senhor, se há alguém nessa noite que deseja, Pai, fazer decisão por Cristo, sabendo de todos esses processos, ó Pai, que ele será presenteado, que ele repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Você que me acompanhou nessa breve mensagem, uma excelente noite, e eu espero estar com vocês, domingo que vem, em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua noite, os seus, e que amanhã você tenha um excelente dia e uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus. Tchau.